Olá, pessoal! Hoje a gente vai falar sobre o PROC-V e você nunca mais vai apanhar dele. Isso mesmo. Então, o PROC-V significa procura vertical. E a regra de funcionamento significa que você tem que fazer de cima para baixo e da esquerda para a direita. Do jeito que a gente escreve na escola, assim também funciona o PROC-V. Lembrando que a sua primeira coluna precisa ser a chave, ou seja, você tem a mesma informação em lugares diferentes. E como relacionar essas duas informações aí de lugares diferentes, sendo que você precisa trazer uma informação que consta numa tabela, mas não tem na outra. Procura vertical, porque também tem procura horizontal, isso mesmo. E a gente pode falar sobre isso no futuro. Deixa aqui nos comentários se você quer vídeo sobre o PROC-H. Como são as 4 etapas? Primeiro tem a chave, que é isso que eu te falei. Primeiro, a gente tem que ter uma chave única. Precisa ser única para você utilizar o PROC-V. Se ele encontrar qualquer outra coisa duplicada na sua tabela, ele não vai considerar. Então, você precisa ter uma chave única, em 2 lugares diferentes. Eu já vou te mostrar com exemplos daqui a pouco. Matriz é onde estão os seus dados. Eu vou relembrar esses conceitos quando eu estiver fazendo o exercício. Coluna é qual coluna de informação que você tem que trazer. Isso aí é numérico, a gente sempre vai colocar 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Correspondência, se você quiser o valor exato, realmente a informação que tem aquele código, a gente coloca 0. Se for uma informação aproximada, coloca 1. Mas a maioria das vezes você vai utilizar sempre o 0. E aí, vamos ver como funciona? Para a gente iniciar a nossa conversa sobre o PROC-V, aqui tem uma base de dados chamada RH funcionários. Então, extrai isso de um sistema comum aqui. Isso são dados fictícios e aqui do ladinho eu tenho uma outra tabela. Mas o que eu tenho aqui que eu também tenho nessa tabela de identificação. Lembrando que essa é a primeira etapa, é a chave. Então aqui eu tenho o código do funcionário e eu também tenho o código do funcionário aqui. E para essa tabela eu preciso trazer o nome do funcionário, que não tem aqui, ela está na outra tabela. Então, como que eu vou fazer essa ligação? De forma rápida, buscando informação e fazendo um match, trazendo a informação do nome para essa tabela que eu não tenho a informação de nome. Eu vou fazer aqui do ladinho a informação de nome do funcionário e vou fazer PROC-V, igual PROC-V. Valor procurado, que é exatamente a chave que eu havia falado ali, que é o valor único. Eu não tenho nenhum valor repetido nessa tabela e nem na outra. Se eu tivesse valores repetidos nessa tabela aqui, não teria problema algum. Agora, nessa daqui de identificação, eu não posso ter nenhum valor duplicado aqui, porque ele vai encontrar o primeiro e vai ignorar os outros que estiverem embaixo. Então, eu vou buscar aqui o meu código, que é o código do funcionário, ponto e vírgula antes de mudar de lugar. Agora, eu clico aqui e vou buscar a informação. Existem 2 jeitos agora de você fazer isso. Você pode selecionar aqui onde fica formigadinho, desse jeito. Ponto e vírgula. Qual é a tabela? A tabela nós temos aqui, desculpa. Qual é a coluna que nós queremos trazer a informação? É a segunda coluna. A primeira coluna é a do código e a segunda coluna é do nome do funcionário. Ponto e vírgula 0. Porque eu quero trazer exatamente o valor que se refere ali ao código. Eu não quero trazer nenhum valor aproximado. Fecha parênteses e dá um Enter. Pronto, ele já trouxe aqui o nome do nosso primeiro funcionário. Se eu arrastar agora, perceba aqui que ele até vai trazer o nome para a gente. Eu vou selecionar até aqui embaixo. E aí, ele trouxe bonitinho, mas se eu clicar por aqui, veja o que acontece nesse caso aqui. Repara que aqui em cima, na minha primeira linha, eu tenho aqui do A1 até o B36, certo? E aqui eu tenho as minhas informações do A1 até o B36. Só que como eu estou arrastando as informações aqui embaixo,
perceba que ele está mudando aqui as minhas informações. Então, esses nomes aqui não conferem, eles até estão vindo para cá, mas eu estou tendo um problema aqui, porque essa base está sendo arrastada do lugar. Como que eu faço para ela ficar fixa? Eu venho aqui e pressiono o botão F4 do meu teclado. E aqui do ladinho também, para eu fixar o início e o fim. E dou um Enter. Agora sim, eu puxo para todo mundo e ele continua exatamente naquele mesmo lugar, do A1 até o B36. Então, perceba que se você selecionar apenas essa base de dados ali e não se atentar na hora de puxar essas informações, você vai ter um problema aqui na hora de arrastar os seus dados aqui para fazer o PROC-V. Agora, eu vou te mostrar uma outra ideia de funcionamento de PROC-V. Aqui eu tenho a base de funcionários e eu tenho uma outra planilha chamada identificação. Então, não está na aba do lado, é uma outra planilha externa. Então, aqui, novamente, vou vir e vou colocar o nome. Vou fazer igual, PROC-V, exatamente do mesmo jeito. Então, clico aqui e ponto e vírgula, vou na minha outra planilha, aqui do ladinho, seleciono agora a coluna toda, também funciona dessa forma. Seleciono até o final, ponto e vírgula 2, ponto e vírgula 0. Pronto, eu trago aqui agora as minhas informações, eu não preciso fixar, repara que ele está aqui, ó, fixando a coluna toda, então não tem problema algum. Fechou, tudo certo. Agora eu posso fechar essa daqui, não vai me acontecer nada, só que agora, olha só, ele guardou aqui para mim exatamente o lugar onde está salva essa minha planilha de identificação. Vamos supor que alguém aqui veio e tirou essa planilha daqui, todo mundo viu que deu certo aqui a informação, fechou, vamos salvar, tudo certo aqui. Agora eu vou vir aqui, Ctrl X e eu vou colocar aqui em outro lugar, Ctrl V. Aí, num outro dia, eu venho aqui e eu vou abrir essa minha planilha de base RH, que eu trabalho aqui geralmente, então ele vai aparecer essa mensagem aqui. Ela contém vínculos externos, você pode atualizar ou não. Vou clicar aqui em atualizar, continua, vai dar a mensagem. E qual que é o problema? Ele salvou aqui o lugar, mas a planilha não tá mais lá. Então, o que você vai fazer? Imagina, aí ele vai abrir essa janela aqui para você, enfim, a maioria das pessoas clica aqui em cancelar. E o que vai acontecer? Essa base de dados, ela mudou de lugar. Imagina que você tem muitos vínculos aí na sua planilha e isso acontece direto. Como que a gente resolve isso? Isso eu estou fazendo para uma fórmula. Imagina que você tem várias aí na sua base de dados. Eu vou vir aqui em dados, vou vir aqui em editar links e ele vai listar aqui todas as informações que estão vindo de planilhas externas. Então, eu clico aqui e eu vou aqui alterar a fonte. Agora, eu sei que está aqui em meus documentos e o nome da planilha é identificação. Clico aqui 2 vezes, pronto. Ele alterou para mim aqui bonitinho e agora está num novo lugar e eu alterei todas ao mesmo tempo. Agora, eu quero te falar sobre a função chamada corresp. Então, aqui eu vou utilizar essa função chamada corresp e ele me pergunta também como PROC-V, qual é o valor procurado? E aí eu digo assim, olha só, eu quero que você procure esse texto aqui, ponto e vírgula, nessas colunas que eu tenho aqui. Então eu seleciono a linha inteira aqui, ó, para ele me dizer. Ponto e vírgula 0, porque eu quero saber exatamente em qual coluna está numericamente. Enter. Então, ele me diz que está na coluna 3. Se eu arrastar aqui para o lado, ele me diz que está na coluna 6 e aqui está na coluna 9. Vamos conferir. Então, eu tenho aqui a coluna 3, que é a minha coluna de departamento, a coluna 6, que é a do CPF, e a coluna 9, que é a do salário. Está ok? Então, agora, eu vou colocar isso aqui dentro do meu PROC-V. De forma simples, igual PROC-V, desse código aqui, ponto e vírgula, aqui na minha base de funcionários. E eu vou selecionar tudo que eu tenho aqui. F4 para ninguém se mexer e ficar todo mundo aqui no mesmo lugar quando eu arrastar para o lado. Ponto e vírgula, corresp.
E aí, a gente volta para essa nossa planilha aqui e vamos fazer a pergunta. Procura para mim esse texto, vamos fixar aqui a linha para que quando eu arraste para baixo, ele fique sempre nesse mesmo lugar. Ponto e vírgula, matriz procurada, eu seleciono aqui a linha 1, para ele entender que é nessa linha aqui. F4, vou fixar para ela não se mexer também, ponto e vírgula 0. Pronto, terminou a função corresp. E agora, ponto e vírgula 0, ou seja, a função corresp aqui, ela substituiu o nosso número da coluna automaticamente. Então, agora, eu dou 2 cliques aqui, e se eu arrastar para o lado, ele também vai ter que fazer aqui essa lógica. O que aconteceu aqui e por que eu não cortei o vídeo? Porque pode acontecer com você, da mesma forma que aconteceu aqui comigo. Eu não fixei essa coluna aqui. Então, F4, mais uma vez F4, mais uma vez. Pronto, fixei todo mundo e agora vou dar 2 cliques para baixo e agora quando eu puxar para o lado tem que funcionar. Então, agora ele funciona aqui de forma correta e eu tenho o valor do salário aqui. Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui, pincel, e eu vou vir aqui na minha do ladinho e vou fazer o pincel também. Pronto. Essas foram as 3 dicas sobre PROC-V e deixa aqui nos comentários se você curtiu essa aula, se você gosta de vídeos como esse daqui, deixa seu like e inscreva-se no canal. Obrigada e até o próximo vídeo. Tchau!